Bom, se você está acompanhando a Copa do Mundo, você deve ter percebido que está rolando uma polêmica aí, principalmente na Cazé TV, relacionada às bets. E assim, bets são uma porcaria. Só ontem, uma das psiquiatras de um hub de saúde mental, se você não sabe, eu tenho um hub de saúde onde a gente agrupa uma série de profissionais. Pra você ter ideia, tem mais de 100 psicólogos, tem nutricionista, tem endocrinologista, tem psiquiatra. E só ontem, eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de junho, no sábado. Então ontem, na sexta-feira, 3 jovens, só de uma psiquiatra, tiveram aí uma solicitação para internação porque viram insustentável a situação. A psiquiatra, óbvio, respeita uma série de critérios para internar, não é uma decisão digamos assim, superficial, não é uma decisão tomada sem ter um respaldo bastante grande nesses critérios, e esses critérios geralmente eles são preenchidos quando a situação se torna algo insustentável. Então são mães falando que o filho fugiu de casa porque foi buscar dinheiro ou porque pegou empréstimo e não consegue pagar, ou são outras mães relatando que se você pega o celular do filho, é uma pessoa de 19 anos, né, cara? É um homem já que tem uma capacidade de fazer um estrago. Então essa pessoa quebra as coisas dentro de casa porque fica em raiva, com fúria. É muito parecido com um vício em substância. Apesar de nos jogos você não ter ninguém colocando uma substância exógena no seu cérebro, os mecanismos comportamentais dos jogos online, eles fazem o seu próprio cérebro produzir endogenamente, sem você inalar alguma coisa, substâncias que atuam em áreas parecidas com aquelas, ou áreas semelhantes àquelas substâncias que você vê aí as pessoas viciadas, como cocaína, heroína, etc. Então sim, você consegue se viciar em um comportamento sem inalar uma substância, só se comportando, tanto quanto em uma substância qualquer. É por isso que quando você vê a galera divulgando muito essas bets, seria o equivalente a você pegar uma pessoa e falar, ó, cheira essa carreira aqui, só para você sentir como você sacar a vibe e depois você vê o que você faz. É realmente uma coisa bastante agressiva para o cérebro, especialmente aquelas pessoas que são mais suscetíveis a isso. E as pessoas que são mais suscetíveis a isso, elas são mais suscetíveis por conta do histórico de vida, das contingências que ela viveu no passado e da sua genética. A questão é que só ontem uma psiquiatra desse hub que a gente tem milhares de pacientes, internou 3 jovens, só ontem. A gente tem percebido também um aumento de procura por pessoas que estão com problemas com apostas, casos bizarros, pessoal, já tem casos de pessoas que perderam apartamento, casos de pessoas que devem 300 mil reais, casos de pessoas que devem R$500 mil, casos de pessoas que devem 100 mil reais, e a pessoa coloca fora todo o patrimônio dela por conta dessas apostas. E aí gera um problemão, porque como nós vivemos numa sociedade que o dinheiro é bastante importante para solucionar problemas, e a nossa vida orbita muito em volta do dinheiro, essas pessoas afetam não só elas mesmas, mas também os seus familiares, porque quando você tem uma dívida, a sua família também fica embolada nessa dívida e, consequentemente, impactada por ela. E isso explica, em partes, o porquê que as pessoas com problemas em apostas, com vício em jogos, elas tendem a ter um comportamento, uma ideação suicida aumentada, e muitos até tentam cometer mais atos contra a própria vida, porque a sua vida ela se enterra tanto num buraco por conta dessa importância que o dinheiro tem e do impacto que você gera nos seus familiares, que tem pouco a ver com isso e portanto você se culpa bastante, que as pessoas elas têm muita ideação suicida e muitas atentam contra a própria vida. É um transtorno, o vício em jogo é um transtorno que a ideação suicida ela é bastante presente e obviamente essa pessoa muitas vezes não tem só esse transtorno, tem uma comorbidade de outros, tem depressão, tem uma série de outros problemas. Aí é comum muita gente falar que, pô, mas apostas sempre existiram, a gente tem desde, sei lá, da Roma Antiga, da Grécia Antiga. A questão é que hoje a tecnologia permite com que você tenha menos tempo para ponderar sobre as apostas. E no universo da Copa do Mundo e dos jogos de futebol, você está mesclando essas apostas com uma paixão nacional. Isso associado ao argumento de autoridade, que é um jogador famoso divulgar uma casa de aposta, e aí você desarma, digamos assim, as estruturas ali que poderiam fazer com que a pessoa não apostasse.
Explico cada um desses itens. Quando você tinha que ir até a banca fazer a aposta, beleza, você teve a ideia de apostar em casa, aí você tem que caminhar, sacar o dinheiro no banco, caminhar até a banca, fazer a aposta, todo esse intervalo de tempo aqui, as coisas acontecem na sua vida e às vezes a sua motivação para apostar lá reduz. Ou quando você perde, você descobre lá que você apostou e aí você viu o jogo e não aconteceu aquilo, o impulso de recuperar aquele dinheiro, ele está condicionado a você esperar o outro dia, ou a você ir até a banca de novo, ou fazer todo esse sistema mais analógico, digamos assim. E isso faz com que você dê menos chance para o azar de impulsivamente apostar de novo. Agora, quando o banco financeiro, né, o seu banco, está no celular, um banco digital, e no lado dele está o aplicativo da casa de apostas, você simplesmente escorrega o dedo para cima, você vai no banco, pede um empréstimo, escorrega o dedo de novo, entra no aplicativo e aposta. Além disso, então você resolve esse problema, entre aspas, de você ter esse analogismo, né, de ser mais analógico, você tem que ir até lá e etc. Agora você transforma tudo em algo mais digital, mais fácil, e você vence essas barreiras que a pessoa poderia desmotivar e não apostar mais, digamos assim, enquanto está indo lá, etc. Além disso, e principalmente, quando você tem os sistemas de apostas num aplicativo, as empresas têm dados, né, cara? Então essa empresa sabe qual que é o momento que você foi mais impulsivo nos últimos 20 dias, os últimos 20 meses, sei lá quanto tempo você aposta. Ela entende que, sexta-noite geralmente o Wesley aposta mais e o delay entre ele abrir o aplicativo e apostar é menor. Eles têm todos esses dados, cara. Eles sabem quantos segundos levou entre você entrar no aplicativo e apostar e, portanto, por engenharia de dados, sei lá, agora com o IA deve ficar muito mais fácil de modelar isso, ele te manda mais notificações naquele momento que você tem uma probabilidade maior de ser impulsivo, porque ele rastreou que você é mais impulsivo naquele momento. Então talvez ele te mande um cupomzinho de R$100 para você experimentar apostar. Quem faz isso também é o iFood. O iFood também tem essa parada. Eu, por exemplo, por muito tempo comi poke, uma comida havaiana, no domingo meio-dia. Até hoje o iFood me manda uma notificação domingo meio-dia que eu tenho um cupom no site do poke. Isso que as casas de apostas fazem. Então isso explica que esse argumento de que sempre existiram apostas é balela, porque hoje em dia está muito mais sofisticado e muito mais fácil de te manipular por conta dos dados. E uma vez que você está dentro do aplicativo, você tem as recompensas intermitentes. Tem um vídeo aqui no canal que é o vídeo anterior a esse, olha que coincidência, que é um vídeo sobre dopamina, que eu explico os estudos do Wolfram Schultz, que ele mostrou como que a dopamina funciona, e num pedaço daquele vídeo eu falo que há um pico uma explosão de dopamina no seu cérebro quando há uma imprevisibilidade do que vai acontecer. E é exatamente isso que rola dentro desses aplicativos. Esse talvez eu ganhe, talvez agora eu recupere dinheiro, talvez agora eu conquiste mais, talvez agora eu consiga dobrar, esse talvez faz com que o seu cérebro exploda em termos de comportamento motivacional, busca por recompensa, fazendo com que você tenha uma maior adesão à plataforma. Isso, aliado ao fato de que geralmente quem te apresentou as apostas online, e agora a gente tem que culpar quem foi muito responsável por essa desgraça, que são os influenciadores, basicamente. Os influenciadores, eles usam do prestígio que eles têm com o público para ensinar o público. Realmente, eu lembro na época da Blaze, acho que deu aquele rolê da Virgínia aí lá no Senado, numa CPMI, né, numa CPI, não sei se era CPMI ou CPI ou CPMI. Ela foi lá, explicou e tal, e a galera tava questionando muito ela, porque ela abria o aplicativo e ensinava a pessoa a apostar. E parece que tinha um vídeo fake dela ganhando e sei lá o quê. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas quando o influenciador pega esse prestígio, a gente tem um nome para isso, é viés de prestígio na psicologia, a pessoa ela passa a confiar no sujeito pela autoridade que ele tem e não necessariamente pelo mérito. Então, cara, eu pego uma pessoa com 50 milhões de seguidores que abre o aplicativo e ensina a pessoa a usar, você tá dando o seu argumento de autoridade para aquela pessoa entrar no aplicativo e apostar. Isso tudo associado, cara, com agora a Copa do Mundo e a motivação da galera com futebol, e você mistura futebol, paixão, e o cara tá no bar, bêbado. Vem cá. Desculpa, cara, minha gata tá aqui. Aqui, ó. Dá um oi pra galera aí, meu. E aí, pessoal, não apostem online, viu? Isso associado ao futebol, que a gente tem hoje, né, essa paixão nacional, faz com que a galera,
Cara, faz com que numa live de 14 milhões de pessoas, que é o que estava rolando lá na Cazé TV, ou num programa da Globo que tem sei lá quantos milhões de brasileiros assistindo, faz com que as pessoas tenham sim uma maior probabilidade de apostar. Nesse universo, terão algumas pessoas que vão se divertir, principalmente aquelas que apostam no mundo real, ou em algum desfecho no mundo real, né, como futebol. Então você está apostando se vai ter uma vitória, um escanteio, etc. Mas dentro dessas plataformas de apostas em futebol, como, sei lá, Bet365, essas plataformas, tem cassino. Então a pessoa que começa, ela se inicia, digamos assim, nesse universo pelo futebol, ela pode experimentar, pô, vou tentar aqui nesse jogo do... Eu abri agora a Bet365 para ver os jogos que tinha, sei lá, do cachorro animado. Sei lá, um cachorro que se mexe e você ganha dinheiro se ele se mexer de um jeito, alguma coisa assim. Não sei exatamente como funciona. Deve ser tipo esses foguetinhos que sobem e aí dobra. E aí ferrou, né, cara? Porque você não tá... Quando você aposta num desfecho no mundo real, já há um modelamento estatístico para você não ganhar. E a casa, no longo prazo, ganha mais que você. Caso contrário, eles não teriam tanta grana para comprar todos os canais de divulgação de futebol e o Brasileirão, né? As camisetas de tudo que é time são patrocinadas por bets. Então eles têm muita grana porque eles ganham sempre. Na maior parte das vezes ali você vai perder. E aí você entra no cassino, aí o cassino ferrou, né, cara? Porque o cassino é um algoritmo. Você não tá apostando num desfecho verificável. Você tá apostando num algoritmo e aí o cara calibra lá o algoritmo para você perder. E infelizmente você vai perder. O recado que fica aqui é que se você tem um familiar ou está pensando em experimentar, não experimenta, não dê essa chance pro azar, porque é complicado, ele é modelado para fazer você viciar, tá? E segundo, se você tem um familiar, busque ajuda, a gente tem essa clínica, se você, sei lá, tiver interesse nossa prestação de serviço, chama Be Health. Eu pedi pro Matheus botar um print aí, Matheus, do nosso Instagram aqui na tela, para você seguir lá o Instagram. A gente posta conteúdo sobre apostas e direto a gente está conscientizando a galera lá. Então você pode seguir no Instagram. E também, acho que o último recado que fica é você tomar cuidado com quem você está dando prestígio, qual influenciador você está seguindo. Enfim, acho que vale a pena você cuidar disso, porque, sei lá, no final do dia foram essa galera que ensinaram as pessoas a apostar. No mais, deixe seu like aí e espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, galera!